A maneira fácil de se destacar, criar sua tribo e construir um negócio de sucesso. Pat Flynn. Olha só, galera, o vídeo de hoje é um insight que eu tive lendo esse livro. Eu li esse livro, eu acredito que em 5 dias, agora no feriado. Comecei na sexta-feira, se eu não me engano, e terminei antes de ontem, assim que acabou o feriado. E eu vou trazer insights para vocês que eu apliquei com a galera, alguns passos aqui desse livro eu já aplicava e nem sabia. Vou resumir a história para vocês. Eu comecei a ler esse livro, Superfãs, eu tinha poucos seguidores e pouco engajamento. O meu engajamento era mais ali dentro do meu WhatsApp, diretamente com meus clientes, através dos meus stories. E como são clientes que possuem recorrência, todos os meses eles fazem comigo, ou todos os anos, a maioria deles, a gente tem um engajamento bem natural, não é nem o orgânico, é o natural. É o natural, já sabemos um ali da vida do outro, temos conexão. Porém, eu achava que esse tipo de relacionamento não era suficiente para aplicar as coisas que esse livro ensina, que é o livro Superfãs. Qual que é a ideia desse livro? Eu vou resumir e depois a gente vai passear pelos capítulos aqui e eu vou transcrever o que tem aqui na vida real. Como? Através das coisas que eu fiz, o que aconteceu e quais foram os resultados que eu obtive. A primeira parte desse livro é o capítulo Aprenda a Letra. O Aprenda a Letra, ele começa falando sobre como ele descobriu que a esposa dele era fã de Backstreet Boys e como ela se tornou fã. E ele descreve o seguinte: ela viveu uma época difícil na adolescência, teve um namorado e esse namoro terminou. E no dia que terminou, ela correu arrasada para casa, ficou chorando, ouvindo música. Quando ela ligou na rádio, estava tocando uma música do Backstreet Boys. Eu não vou lembrar o nome da música, só que essa música, a tradução dela, dizia algo que era muito parecido com o que ela estava vivendo. Era como se aquela letra daquela música tivesse entendendo exatamente o que ela está sentindo e transformando ali em palavras, em melodia e em sentimento. Isso fez com que ela criasse uma conexão, não imediatamente, mas ela começou a ouvir todos os álbuns, outras músicas e foi se conectando cada vez mais com a banda Backstreet Boys. E isso fez ela se tornar uma super fã. Fã a ponto de ter posters, enfrentar filas gigantescas para assistir ao show. No nosso caso aqui, no lado empreendedor da coisa, se você não for um artista, você não precisa ter esses fãs enlouquecidos, mas você precisa ter clientes fiéis. Pessoas que às vezes até te defendem nas redes sociais, te indicam para outras pessoas e que fazem questão de fazer com você até quando você cobra um pouco mais caro, sabe? E esse capítulo aqui, o Aprenda a Letra, é exatamente isso. A atividade que ele deixa é a seguinte: para você mandar mensagem para os seus clientes fazendo algumas perguntas, saindo um pouco ali da conversa de vendas, da conversa profissional e levando ali para um lado mais emocional, mais pessoal, ou até relacionado ao seu trabalho. Você pode fazer perguntas do tipo: por exemplo, eu trabalho com empréstimos consignados. Eu fiz perguntas do tipo: por que você fez esse empréstimo consignado? Pessoas que vieram através da criação de conteúdo que eu realizei, elas deixavam ali, nem todas, mas a maioria deixou histórias muito bonitas. Eu peguei empréstimo porque eu queria quitar minha moto, eu precisava refazer ali o documento para ficar rodando em dia, eu tive que pagar dívidas, eu tive que fazer esse empréstimo para ter o que comer, para ir no mercado, para pedir uma comida. Eu tive que fazer o empréstimo para me livrar de agiotas. Então, tudo isso faz com que eu me conecte com essas pessoas também. Eu conheço um pouco mais da história delas, eu percebo e entendo cada vez mais por que as pessoas contratam o meu serviço. Através desse recolhe de depoimentos, eu consegui fazer um vídeo muito legal no TikTok.
muito legal. Chega a ser emocionante. Por quê? Porque eu utilizei histórias de verdade. Eu li todos os depoimentos e eu utilizei inclusive os prints, claro que tampando ali os dados, mas destacando o principal, que é a história daquilo. Então esse capítulo Aprenda a Letra é sensacional, já começa assim o livro. Inclusive eu recomendo até para quem não tem público ainda, para que você já comece a produzir seus conteúdos ali ou fazer as suas vendas, fazer seus anúncios, já pensando nesse contexto. Olha o segundo capítulo, Quebre o Gelo. Esse aqui é muito legal. O Quebre o Gelo eu sei que eu fiz muito já. É uma das coisas que o livro fala e que eu já tinha feito várias vezes, que é o quê? Compartilhar histórias da minha própria vida. Eu fiz um curso que a minha esposa comprou e eu acabei fazendo também, que é do Criadores do Futuro, da Hannah Franklin e do Aleph. Se vocês não conhecem, eu sugiro que vocês comecem a buscar conteúdo desses dois. É um casal, né? E nesse capítulo 2, Quebre o Gelo, eu já fazia muito tempo. Inclusive eu postei um agora por causa que eu li de novo esse capítulo, que foi o vídeo do Harry Potter, que eu falo do Harry Potter, falo dessa minha tatuagem que eu tenho no rosto. Enfim, eu exponho o outro lado da minha vida, da minha pessoa. No meu caso, o lado do filme, ali eu gosto muito de filmes, eu sou fã de Harry Potter, eu assisti todos no cinema. Então compartilhar esse lado nosso faz as pessoas nos enxergarem por um outro ponto de vista também. E isso humaniza mais o atendimento e até mesmo as vendas em todo o processo. O capítulo 3 é o Crie Vitórias Rápidas. Esse aqui, cara, eu tô reflexivo ainda sobre ele, eu não sei se eu apliquei ou se eu não apliquei. Porque assim, o que é o Crie Vitórias Rápidas? Sabe quando você vê esse tipo de conteúdo na rede? Faça isso, isso e isso, que vai acontecer isso. É uma vitória muito rápida. Por exemplo, quer conseguir acordar mais cedo? Coloca o despertador para começar a despertar 45 minutos antes. Minha esposa odeia que eu faça isso. Inclusive eu tenho que voltar a fazer, que eu estou acordando sem despertador. Está sendo maravilhoso, mas eu quero começar a acordar mais cedo. E o Crie Vitórias Rápidas é isso. É você ensinar alguma coisa ali do seu nicho, do seu trabalho ali, do que você faz super bem, e falar para a pessoa fazer uma coisa muito simples que ela já vai ter um resultado. Se ela tiver o resultado tão rapidamente quanto você disse, ela nunca mais vai te esquecer. Ela vai te seguir, ela vai voltar lá e vai comentar, caramba, não é que esse negócio dá certo mesmo? Então, o Crie Vitórias Rápidas, eu não sei, eu até coloquei ali um tema para gravar um vídeo com o seguinte título, aumente o seu score fazendo isso e isso. Eu sei o que a pessoa pode fazer para aumentar o score, mas não é tão rápido, sabe? Vai levar, sei lá, uns 5 dias. A parte dela é rápida, mas ela vai ter que aguardar. Então, eu acho que eu vou produzir esse vídeo para testar, para ver se eu consigo realmente fazer a pessoa que assistiu o meu conteúdo ter uma vitória rápida. Olha o quarto, dirija o DeLorean. DeLorean, para quem não sabe, é o carro do filme De Volta para o Futuro. Vamos ver aqui se a gente pega um trecho dessa parte. Ó. Foi no verão de 2012. Shane Sands estava em casa no Kentucky, no jardim da frente, aparando a grama com um cortador motorizado. Ele normalmente ouvia música para passar o tempo, mas nesse dia queria algo um pouco diferente. Procurando no Apple Podcast, deparou-se com o meu e apertou o play. Shane cortava a grama ouvindo o programa, quando alguma coisa que ouviu despertou seu interesse. Pulou do cortador de grama e correu para casa. Ao entrar apressado na cozinha, Jocelyn, sua esposa, estava ali com as crianças, Isaac e Anna. Jocelyn, você tem que ouvir isso. Esse é o nosso destino. Vamos mudar as nossas vidas. Shane estava elétrico e sem fôlego. Esse cara, Pat Flynn, que é o autor desse livro, está falando sobre ganhar dinheiro online e sobre renda passiva. Nem sei o que isso quer dizer, mas parece incrível. Vamos fazer isso. O quê? Veio a resposta de Jocelyn. Como você vai fazer isso? As pessoas que fazem isso não são pessoas normais.
Provavelmente são sortudas ou coisa do tipo. Eu já passei muito por isso. Quantos cursos, mas a minha esposa sempre comprou a minha ideia. Inspirado, mas desanimado, Shane voltou para o quintal para terminar de cortar a grama. Mas esse não foi o fim da história de Shane e Jocelyn. Na verdade, foi apenas o começo. Máquinas do tempo não foram inventadas, ainda. Mas é super divertido imaginar se tivessem sido. É por isso que sou fã do filme De Volta para o Futuro. A história é ótima, as personagens divertidas e a ideia de viajar no tempo é o que me fascina mais. Pontos extras para o DeLorean, é claro. Você também pode usar a viagem no tempo para levar as pessoas de casuais para ativas na pirâmide do fã-clube. Essa pirâmide aqui que ele fala, galera, deixa eu mostrar para vocês que ela é muito da hora. Ela é muito legal. Eu vou ter que mostrar para vocês. Calma que vale a pena. Aqui, ó. Olha essa pirâmide. Tá vendo aí, ó? Super fãs, conectados, ativos e casuais. No caso, ao contrário, começa aqui. Casuais, as pessoas que te veem com pouca frequência, não te viram muito, não te conhecem. Os ativos já compraram alguma coisa de você ou já comentaram alguma coisa. O conectado já é um outro nível. É a pessoa que está ali com você já a mais. Ela não gosta só do que você vende, ela gosta da sua pessoa. E os superfãs, essa é a pirâmide que ele está falando aqui, ó. Você também pode usar a viagem no tempo para levar as pessoas de casuais para ativas na pirâmide do fã-clube. Imaginar como as coisas serão no futuro é algo que está na mente de qualquer pessoa. E quanto mais você pinta o quadro do que a vida pode ser, se eles agirem com você, mais provável que hajam e se tornem fãs. Há dois aspectos nessa estratégia: pintar um quadro do futuro que a vida poderá assumir caso eles realmente ajam contigo, e o que a vida será se eles não agirem. Caraca, isso é muito top. Você vai ajudar seu público a viajar no tempo, em dois futuros potenciais ao contar uma história do que a vida pode ser se não fizerem uma mudança, e depois o inverso, mostrar o que é possível partilhar histórias de pessoas que estavam exatamente na posição deles há pouco tempo e mudaram de vida com a sua ajuda. Comecemos com a parte do não da estratégia. Pintar o quadro de vida sem a sua ajuda. Para criar essa imagem não tão animadora, a primeiríssima coisa que você tem que fazer é identificar o problema que está resolvendo para aquela pessoa. Você não está julgando, mas identificando a sua experiência como atualmente é e ajudando a ficar mais ciente disso. Cara, essa parte aqui, ela é muito já conectada com a anterior, né, galera? Vocês percebem? Não é nem do CRI Vitórias Rápidas, é do Quebra o Gelo. Isso aqui está muito conectado com o Quebra o Gelo. Inclusive, esse trecho desse livro me deu a ideia de fazer um vídeo mostrando como seria a vida da pessoa sem fazer o empréstimo e a vida da pessoa que faz o empréstimo. Esses relatos, inclusive, que eu coletei, você pode perceber. Um tinha um problema, depois do empréstimo não tem mais esse problema. E essa Dirige o DeLorean é isso. É uma metáfora para, se você vende alguma coisa, conte a história de pessoas de verdade, onde você demonstre como era a vida dessa pessoa antes de fazer o seu serviço, de comprar o seu produto, e depois. Então, esse Dirija o DeLorean é demais, galera, é demais. Vamos seguir aqui, ó. Retribua cada aperto de mão. Isso daqui é muito simples, muito básico, né, galera? Responda as pessoas, responda os comentários, trate bem no WhatsApp, atenda as ligações. Isso é o que eu faço aqui no meu negócio e dá muito certo. Muito certo mesmo. Esse, inclusive, é o diferencial. Eu sempre falei para minha esposa, o nosso grande diferencial dos grandes bancos é justamente essa coisa humanizada, das pessoas realmente estarem falando comigo o tempo inteiro, sabe? E esse capítulo, Retribua cada aperto de mão, é exatamente isso. É o básico, né, galera? É o mínimo da educação. Claro que depois você vai ter que começar a automatizar, eu mesmo, tá complicado responder todo mundo, mas eu já tô desenvolvendo sistemas ali para primeiramente fazer um pré-atendimento ali pra galera não ficar esperando muito tempo, depois direcionar já com o assunto correto para falar comigo e ter uma conversa bem produtiva e mais rápido. Depois do Retribua cada aperto de mão, vem o 6. Deixe que façam um lance. Vamos lá no 6, só para dar uma refrescada na memória. Deixe que façam um lance. Steve Spengler é um cientista e um artista. Em outras palavras, ele é incrível e meu tipo favorito de pessoa.
Viu pela primeira vez no Ellen DeGeneres Show, fazendo um experimento incrível para o público. O meu favorito foi o que ele lançava nuvens de anéis de fumaça de um grande cesto de lixo de plástico. Você também deve conhecê-lo como o criador da moda do Mentos na Coca-Cola Diet. Dê uma olhada. Certo dia, para minha surpresa, eu lembro desse negócio da Coca-Cola com Mentos. Explodia. Pau! Certo dia, para minha surpresa, ouvi uma entrevista de Steve em um dos meus podcasts favoritos, The Social Media Marketing Podcast, comandado por meu grande amigo Michael Stelzner. Pensei comigo mesmo, o que o Steve está fazendo num podcast de social media? Mal sabia que essa seria uma entrevista que viraria o jogo dos meus negócios. Steve contou a história de como começou seu canal de YouTube, o Psych Science, em 2007. Antes disso, estivera postando vídeos do YouTube com experimentos legais de ciência que tiveram muitas visualizações, mas pouco em termos de envolvimento. Na entrevista do podcast, ele descreve exatamente como, no início, o engajamento dos seus vídeos era lamentável. Os vídeos que já tínhamos colocado no YouTube antes do Psych Science provavelmente tinham uma média entre 6 e 10 comentários, e muitos deles eram, número 1, ou que ciência legal, ou apenas um tipo de comentário horrível, certo? O engajamento da audiência dele era escasso e de baixa qualidade, mesmo com um número considerável de inscritos que assistiam a seus vídeos. Eles não lhes davam muito em termos do porquê estavam ali. Falando de baixo engajamento, galera, olha que legal. O engajamento da audiência dele era escasso e de baixa qualidade. Notando isso, Steve e sua equipe desenvolveram um pequeno truque que fez uma diferença imensa no engajamento dos vídeos. Em vez de revelar como a ciência funcionava, acrescentaram uma pergunta no final da descrição do vídeo que convidava as pessoas a explicar como o experimento funcionava. Eis como Steve descreve essa mudança. A pergunta no fim foi o que causou essa mudança enorme no YouTube. Nos comentários abaixo, diga-nos como você acha que isso funciona. Pronto, foi isso. Adivinha o que aconteceu depois? O engajamento foi às alturas. Simplesmente fazer a pergunta, qual ciência está por trás da experiência que ele estava mostrando? Deu mais força ao seu público para se aproximar e participar. Ele deixou que dessem palpites e caramba, eles deram seus lances. E é isso, galera. Esse capítulo do... Como é o nome mesmo? Deixe dar o seu lance. Como que é? Deixe que faça um lance. Olha só, capítulo 6. Esse capítulo, Deixe que faça um lance, na minha visão é o puro suco do engajamento. É você de fato conversar com as pessoas. É de fato você interagir com as pessoas. Fazerem perguntas interessantes, fazendo com que elas participem até mesmo do processo do que você faz. Se você vende produtos na internet, se você faz empréstimos para as pessoas como eu, ou faz elas terem crédito aprovado para fazer financiamentos, para comprar seu carro, sua casa, enfim. E esse livro, galera, eu não sei se vai ter muitas pessoas assistindo aqui no YouTube, mas foi por causa desse vídeo que eu consegui conquistar várias pessoas, vários clientes, vários amigos para uma comunidade relacionada a empréstimos. Esse livro foi sensacional nesse processo. Esse vídeo que eu acabei de fazer para você é um vídeo teste, é um vídeo onde eu falo mais de um livro. Você viu que eu só mostrei ali 6 capítulos, mas eu posso mostrar muito mais para você porque eu me tornei um leitor assíduo. Eu leio muito, cara. Eu tava lendo esses 2 livros ao mesmo tempo, ó, Superfãs e O Diário de um CEO. Inclusive, eu quero muito fazer um vídeo sobre esse livro, que eu super recomendo para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aí para eu saber. Eu leio todos. Deixa uma curtidinha e me ajuda também aí se inscrevendo no canal. Se você gostou desse vídeo, provavelmente você vai gostar de um desses vídeos que está aparecendo aqui na tela também. Até o próximo vídeo, marcha nos negócios.